aqui com mais um novo episódio do Cansei de Ser Guerreira. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, comente bastante. Lembrando que o podcast está em todas as plataformas. Tá aqui no YouTube, tá no Spotify, tá no Deezer, então é só você escolher. Temos também o Instagram do podcast, que é @Cansei de Ser Guerreira Cast. Acompanhem lá também, que lá a gente vai postando bastidores, enfim, né? Tudo aqui que vocês não vê aqui, o que acontece nos bastidores. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, que vai trazer muita informação pra mulherada e eu acho que vai ser um episódio super importante. Então eu estou aqui, querida, apenas ela, fisioterapeuta pélvica, Beatriz Gonçalves. Oi! Nossa, E aí, Bia, me conta tudo. Primeiro se apresente para o nosso público, fale um pouquinho de você. eu sou a Beatriz Gonçalves. Eu sou fisioterapeuta, eu tenho pós-graduação em saúde da mulher e do homem, que é a especialidade que a gente chama de fisioterapia pélvica. Sim. Atualmente eu curso a especialidade de ginecologia na Unifesp e eu também tenho formação de pilates para gestantes, então eu trabalhei bastante tempo com essa área. E tudo isso com quantos anos? Atualmente eu tenho 28, mas eu tô E faz tudo isso? Desde os 22, desde os 22. Desde os 22 atuando na área. Desde os 22 atuando na físio. Porque eu saí da graduação, aí depois eu fiquei um ano sem fazer atendimentos, trabalhando com os meus familiares. Depois eu fui para essa parte de pilates. E aí na parte de pilates eu comecei a lidar com mulheres de diversas idades. Então eu tinha alunas de 18 anos e tinha alunas de 84 anos de idade. Então Nossa. era muito diversificado, né? E aí eu percebia que durante as aulas elas tinham muito em comum, que passavam por diversas situações que a gente não conversava a respeito. Então quando a gente fala de saúde íntima, coisas ginecológicas, porque querendo ou não, no Pilates você acaba criando uma rotina com essas pessoas. Sim. E aí você vai ganhando intimidade, você faz parte, é como se aquelas pessoas confiassem em você. Cria uma amizade ali, um vínculo. Exatamente. E aí foi quando eu percebi essas coisas em comum. E eu sou apaixonada pela saúde da mulher desde a época da graduação. Então, quando eu fui para o Pilates, eu falei, não, eu preciso fazer especialidade de saúde da mulher. Aí, logo de início, eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida, porque tudo que eu aprendi, eu levava para o Pilates, elas me traziam essa troca e eu falava, não, eu tenho que atender a pélvica. Foi aprendendo ali uma com a outra, então, né? Exatamente. Que legal. E como que foi a escolha para você? Escolher a área específica? Isso. Então, eu falo que... Como foi para escolher a fisioterapia? A fisioterapia. Ali. Tá. Por que você escolheu essa profissão? Eu fui para fisioterapia porque a minha família é do Nordeste. E aí eu passei por uma experiência de acompanhar uma amiga da família que ela é enfermeira local de uma cidade pequena. E ela me chamou para ir no hospital junto com ela, que ela precisava falar com fulano de tal e era urgente. Aí eu falei, tá bom, eu vou com você. Eu lembro que eu tinha, acho que uns 15 anos na época. E nesse dia foi muito bacana, porque eu tava de branco, porque a gente ia numa festa. Eu acho que a gente ia numa festa e era o tema de branco. Eu já senti doutora. Eu já me senti doutora. Eu faço parte disso aqui. Aí eu entrei no hospital, e é um hospital de cidade pequena, era pequeno. Era pequeno comparado ao hospital que, por exemplo, que eu faço a especialização, os outros hospitais. Sim. E aí, eu tava ouvindo, ela foi para uma sala e eu comecei a ouvir alguém gritar nessa sala reclamando de dor. E aí eu fiquei do lado de fora, assustada, um corredor assim gigantesco, escuro, e eu esperando ela conversar com fulana que estava dentro da sala. E eu ouvindo gritos, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí, do nada, a porta abriu e falaram, Bia, pode entrar. Aí eu entrei, tava uma menina que ela tinha sofrido um acidente de moto, ela tava levando ponto, e o namorado dela tava segurando a mão dela, e aí foi muito legal, porque ele acabou saindo, não que seja legal a situação dela, pelo amor de Deus, não era legal. Mas ele acabou tendo que sair, porque ela pediu água para ele. Aí ele saiu e eu fiquei lá de canto, ela conversando com a enfermeira que estava fazendo os pontos.
E aí ela, ai, 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 ai. E eu assim, olhando de longe, tipo, força. Vai, amiga! Vai, tipo, força. Não, fica tudo certo. E aí chegou uma hora que eu não aguentei, eu fui até ela, peguei a mão dela assim, falei, oi, tudo bem? Aí ela falou, oi, nossa, eu tô perguntando pra ela se ela tá bem lá na situação, mas... Amiga, olha a minha situação. Olha a minha situação, foi bem isso. E aí ela tava reclamando da dor e eu falei assim... Amiga, ela apertava a sua mão assim? Muito, muito forte. Eu lembro disso até hoje. E aí eu comecei a perguntar quem era ela. Falei, oi, como é seu nome? Ela falou, eu sou fulano de tal. Eu falei, o que você faz da vida? Ela falou, eu tô... Eu não lembro especificamente o curso, mas era uma coisa voltada para RH, alguma coisa assim. E aí eu falei, que legal, eu comecei a conversar com ela. E aí a enfermeira, eu não sei se ela era enfermeira, eu não sei se ela era médica, eu não sei o que ela era, que era amiga da colega da minha mãe. E aí ela segurava minha mão forte, assim, e eu falava, não, vai ficar tudo bem. Eu conversei com ela, acho que uns 15, 20 minutos, e o namorado dela não tinha retornado. E ela terminou de fazer os pontos. E aí terminou, ela olhou pra mim e falou assim, muito obrigada, enfermeira. E eu tinha 16 anos, eu fiquei tipo... de nada! De nada! Que isso, Muito volta sempre. Aí eu comecei a ver que eu falei, nossa, eu acho que a área da saúde é pra mim. Eu preciso da área da saúde. Porque eu senti um sentimento assim, foi uma sensação tão gratificante que eu falei assim, é isso que eu quero pra minha vida. E eu tenho certeza que ela nunca esqueceu de você. Será? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ela deve chegar assim, lembra quando aconteceu aquele acidente? Nossa, veio uma mocinha lá, ela segurou a minha mão. Eu tenho certeza, porque o namorado dela abandonou ela. Não, mas depois ele voltou, ele tava se sentindo culpado, porque ele tava dirigindo, ela tava na garota. Mas eu tenho certeza que ela nunca esqueceu de você. Olha, se ela não me esqueceu, ela tem que saber que eu nunca esqueci ela. Alô, menina! Pois nunca foi te ela. Esqueci. Nunca te esqueci. E aí, me marcou muito, eu fui pesquisar o que tinha na área, eu falei, não sei se eu quero enfermagem, não tenho condições financeiras de ser médica, isso não cabe na minha realidade. E a minha mãe tava falando, minha mãe trabalha perto da Santa Casa e falava, eu vejo as fisioterapeutas saindo da Santa Casa, eu fiz o quê? E eu nunca quebrei nada, nunca precisei fazer fisioterapia. Na época eu falava, que então é isso? Então você nem conhecia a área? Não, nem conhecia a área. Aí eu fui pesquisar, aí eu vi que tinha a parte de neuro e a parte de ortopedia. E aí, com 17 anos, eu queria prestar universidade pública e a minha mãe falou assim, olha, eu tô conseguindo te ajudar, vamos fazer uma universidade particular, porque se você fizer cursinho, você não sabe quanto tempo vai, eu não sei até quanto tempo eu vou conseguir te ajudar. E aí eu fiquei bem chateada na época, porque eu queria muito fazer universidade pública e eu queria fazer cursinho, porque eu achava, não, se eu estudar, eu vou conseguir passar. Só que aí ela falou assim, eu tenho que aproveitar agora, porque agora eu consigo te ajudar. Eu não sei se ano que vem, eu não sei se daqui 2 anos eu vou conseguir te ajudar. Não quis deixar passar o período. Exatamente. Aí eu falei, eu vou fazer. Aí eu entrei na universidade, acho que eu tinha acabado de completar 18 anos de idade. E aí, na aula de saúde da mulher, eu tive uma professora que me direcionou e ela começou a falar de que dava para trabalhar com mulheres com câncer de mama, que tinha essa parte de perda da urina, que também poderia, acho que estava começando na época gestante, mas era só exercícios para gestante, não tinha um foco em assoalho pélvico. Aí eu falei, eu acho que isso aqui é para mim, porque eu sinto um prazer enorme em estudar, eu fui super bem, enquanto outras matérias eu senti uma dificuldade enorme. Então eu falei, é isso aqui que toca meu coraçãozinho, que me traz animada. E que me recorda aquela sensação que eu senti quando eu tinha uns 16 anos. Caramba, então foi muito assim no sentimento, né? Foi aquilo. Caraca, e hoje você atende todo tipo de mulher de todas as idades? Hoje eu atendo todas as mulheres de todas as idades, então eu atendo a paciente que tem, sei lá, 15, 16, 17 anos e não iniciou a vida sexual, ela está procurando a fisioterapia pélvica porque ela viu que a primeira relação não necessariamente precisa sentir dor, até a paciente que tem 27 anos e faz crossfit, e aí ela perde urina fazendo algum exercício do crossfit. Caramba. Atendo a paciente idosa que passou por uma cirurgia e aí tem alteração
tem alteração estrutural da pelve, começa a ter perda de urina ou queixas na evacuação, então é um público bem amplo, é uma área muito ampla. E para você que quiser ir para fisioterapia pélvica e falar, eu quero ir para pélvica, mas eu quero trabalhar só com a parte de uro. Você pode trabalhar só com incontinência urinária, urgência miccional, ou se não, eu quero pacientes só, quero pegar só pacientes da pediatria, então crianças que fazem xixi na cama, é uma outra área. Então, mesmo dentro da parte de saúde da mulher, da Tem parte da várias fisioterapia, outras. isso. Caramba! Exatamente. Dá para você ir para uma área específica. Você falou, né, que você atende pessoas mais novas, 16, 17 anos, que estão ali começando a vida sexual. E onde a fisioterapia pélvica ajuda na parte sexual? Primeiro que você vai pensar primeiro que assim, quando você atende uma paciente que tem 16, 17 anos, essa paciente, ela ainda não completou a maioridade, né? Sim. Então, essa paciente, muitas vezes, ela precisa estar acompanhada de um responsável. É importante a gente falar que falta no nosso país uma coisa que a gente fala que é educação sexual. E educação sexual não necessariamente é ensinar de uma forma vulgar você ter a relação sexual, que a gente fala que é o sexo propriamente dito. Sim. A gente ensina o autoconhecimento, então é você entender como é que funciona a sua região íntima, o seu assoalho pélvico, como é que funciona a micção de forma adequada, como é que funciona a relação sexual, o que acontece no seu corpo durante a relação sexual, o que é um orgasmo para a mulher, que muitas mulheres não sabem, explica por que não necessariamente essa menina, essa mulher, né? Essa mulher, ela vai sentir dor na relação sexual e por que ela sente dor. E dor na relação sexual é uma coisa que a gente não fala, né? Sim. Na verdade, falar sobre o sexo é um tabu. Com certeza. Com certeza. E você vê que as pessoas hoje procuram mais saber? Sim. E cada vez pessoas mais jovens. E aí às vezes eu pego algumas pacientes. Esses dias eu peguei uma paciente que ela tinha, acho que uns 70 e poucos anos. E a filha dela acompanhava ela nas sessões. E aí depois a filha dela se tornou minha paciente. Que legal. Porque ela viu que a gente pensa assim, tô perdendo xixi, mas eu não tô velha pra perder xixi. Por que eu tô perdendo xixi? O que tá acontecendo com o meu corpo pra eu perder xixi? E aí, quando elas vão pra fisioterapia, quando elas têm a informação de maneira correta, ela começa a perceber que não necessariamente você só vai perder urina quando você chegar a uma maioridade. Ou quando você entrar na menopausa. Sim. Tá? E tem muitas mulheres mais velhas que não perdem urina. E aí você tem, é muito amplo a gente falar sobre isso. O que foi o que você perguntou? Sobre a parte sexual, no que a fisioterapia pélvica ajuda? Tá, a parte sexual. A gente entra com a parte de autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Porque o homem, ele é condicionado desde sempre a fazer masturbação, incentivado pelo pai, pelo avô, por não sei quem. Enquanto a mulher é condicionada que quando ela ficar sentada, ela tem que sentar de perna fechada. Principalmente se ela estiver de vestido. A mulher, ela é ensinada que a região íntima dela, que a gente chama de vulva, é uma região que é considerada feia. Tem até, assim, a grande maioria das mulheres chega no consultório falando, eu não encosto aí. Você tem o costume de olhar a região da vulva? Não. Você faz a masturbação? Não. O meu marido vai lá, ele faz o que ele tem que fazer. Acabou, já era. Acabou, já era. Caramba. Então, falta esse autoconhecimento feminino em relação à nossa região íntima. Principalmente na parte sexual. A gente entender, o que eu gosto, o que eu não gosto. E aí a gente vem de um mercado onde a mulher sempre foi vista como um objeto. Se você pega materiais sexuais, são sempre voltados para homens. Sim. É sempre o prazer do homem que conta, né? A câmera é sempre em direção ao homem. Dificilmente é a direção da mulher. Sim. Entende? E
fica aquela coisa de a relação sexual tem um começo, meio e fim, que tem que ser desse jeito. Ter Se o homem está satisfeito, ok. Ok. Precisa ter a penetração. E a relação sexual não é somente a penetração. Muito pelo contrário, você tem a relação sexual sem a penetração. E era uma coisa que as mulheres... É uma coisa que as mulheres precisam saber e a gente precisa começar a normalizar, falar sobre essas coisas. Em rodas de conversas, em lugares específicos. E por que quando a gente fala da nossa região íntima é sempre com cuidado, é sempre... Ai, que vergonha. Que vergonha, né? Mas eu acho que é isso que acontece, né? Eu já ouvi muitos relatos de algumas mulheres que têm vergonha até de ir no ginecologista. Sim. Porque não gostam do exame, que tem que abrir as perninhas, e outra pessoa vê ali sua região íntima. Então, você acha que ocorre muito disso? Tipo, a vergonha de conhecer o meu corpo, de ter ali, eu fazer a masturbação? E também é uma crença limitante dessa mulher achar que por ela estar se conhecendo, se vendo e encostando na região, não a masturbação propriamente dita, mas só dela encostar na região é algo errado, é algo feio. E aí a gente também tem fatores religiosos. Sim. Tá? Então ela acha que por ela estar mexendo com aquela região, ela vai ser punida de alguma forma. E você falou dos exames ginecológicos, que não gosta dos exames. Sim. Dor para fazer exame ginecológico, dor para fazer exame na região íntima, é uma coisa que a gente também precisa trabalhar e a gente direciona as pacientes na fisioterapia pélvica. Então, a mulher que ela tem dor na relação sexual, às vezes ela também, muitas delas, têm dor também para fazer o exame ginecológico. E aí, na fisioterapia pélvica, a gente ensina ela a usar algumas técnicas para se sentir mais segura, até para fazer o exame ginecológico. Sem dor. O ginecologista, ele pode recomendar? Sim. A grande maioria dos meus pacientes vem de recomendação médica. Caramba. Mas você pode buscar a fisioterapia pélvica sem recomendação de ginecologistas. Eu percebi que eu tenho dor na relação sexual. Não necessariamente você precisa passar com o ginecologista. Mas é interessante que você também passe até para fazer os seus exames de rotina, para ver que está tudo certo. Sim. E complementar, né? E você falou da perda de urina. Como que funciona esse processo? Como que é para... O tratamento? O tratamento. Isso. Perfeito. Quando a gente pensa na bexiga, a gente vai ter diversos tipos de disfunções. E uma dessas disfunções, a gente tem a incontinência urinária. Sim. Essa incontinência urinária, ela pode ser de diversas formas. Pode ser uma incontinência que você só tem durante a relação sexual, pode ser uma incontinência de esforço. Então, é aquela paciente que vai fazer o exercício lá no crossfit ou na musculação, coloca o peso aqui em cima e ela faz xixi, ou aquela que pula a corda. Eu já vi um vídeo de uma moça que ela tá no crossfit, inclusive, ela tá levantando peso e aí sai. Aí ela fica super envergonhada no vídeo. Não é normal. Perda de urina, qualquer? Essa daqui. Pra você, mulher, saiba que perda de urina não é normal. Nunca, nem umas gotinhas. Homem também tem? Pode ter perda de urina também, tá? E também entra o tratamento da fisioterapia pélvica. Caramba! Isso pode acontecer em todas as idades? Todas as idades. Então, a gente vai desde a parte da pediatria até pós-menopausa. Quando a gente pensa em fisioterapia pélvica, a gente vai ter a nossa região da pelve e a gente vai ter os órgãos, que é a bexiga, o útero e o reto. E a gente tem ligamentos fazendo essa sustentação desses órgãos e a gente também tem a musculatura do nosso assoalho pélvico. Que é Agora, eu vou te pausar aqui um momento. Você trouxe? Eu trouxe só a pelve, mas eu trouxe. Você trouxe? Trouxe. Então, ela vai pegar... Produção, pega aqui, produção. Pega aí. Que ela vai mostrar pode aqui abrir na a bolsa dela. Pode abrir. Ela tem que mostrar, gente, como que funciona. É só a pelvezinha. Pode trazer as duas. A vulvinha. Que isso, gente? Já prepara papel, caneta, já estuda aí. Vamos lá. Tá, então aqui a gente tem a região da pelve.
Na região da pelve, na frente a gente vai ter a bexiga, atrás a gente tem o útero e depois o nosso reto, Sim. que é o final do intestino. Eles são sustentados por ligamentos e também faz parte a musculatura do assoalho pélvico. Então, ela dá esse sustento. E aqui a gente vai ter músculo, igual a gente tem músculo no braço, na perna, e em outras regiões. E esses músculos, eles precisam serem trabalhados. E se você não trabalhar esses músculos, eles vão causar algum tipo de alteração. É a mesma coisa de, não vou mais mexer a minha perna por 18 anos da vida. Na região do assoalho pélvico, a gente tem músculos que fazem a sustentação dos órgãos pélvicos, que são a bexiga, o útero e o reto. Sim. Quando você tem algum tipo de alteração nessa musculatura, a gente vai ter as disfunções. Essas disfunções, elas podem ser causadas por um aumento da pressão intraabdominal, que é a pressão lá da região do abdômen. Sim. Eu costumo falar que o nosso assoalho pélvico é como se fosse uma casinha. Na parte de baixo, fazendo a sustentação, a gente vai ter músculos. A gente vai ter, também pensando na estabilização, que seriam as paredinhas da nossa casinha, a coluna e o abdômen. Sim. Tá. E na parte superior seria o teto da nossa casinha, que é a região do diafragma e a respiração. Então, tudo isso a gente vai pensar quando for avaliar a nossa paciente. A perda da urina, o que acontece? A paciente lá do CrossFit, ela levanta o peso para fazer um exercício, o agachamento com elevação, Sim. né? Ela levanta o peso acima da cabeça e esse peso está indo todo para baixo por conta da ação da gravidade. Vai aumentar a pressão intraabdominal e aí vai gerar uma sobrecarga na região do assoalho pélvico dela. Se esse assoalho pélvico não for forte o suficiente ou por alguma outra razão, ela vai perder urina durante a atividade física. Outro exemplo, na gestação. A gente tem bexiga, útero e o reto. Sim. Certo? Durante a gestação, a gente vai ter o aumento do tamanho do útero. Esse aumento do tamanho do útero vai aumentar a pressão na região. E aí a gestante espirra e ocorre a perda da urina, por conta desse aumento da pressão. Já aconteceu comigo isso na gestação. Na gestação? Nossa, então eu tava com problema, não sabia. Eu lembro porque, às vezes, na época que eu tava grávida, era meio que eu não tinha vontade de fazer xixi. Mas se eu, sei lá, fizesse alguma coisa, espirrar, ou até mesmo sentar no vaso assim, saía, sem eu fazer esforço nenhum. Pensa assim, você vai no mercado. Sim. E aí você leva a mesma sacolinha lá pro mercado sempre. E você compra 3 laranjas. Aí um belo dia você vai com a mesma sacolinha e compra 2 laranjas e uma melancia. Você concorda que a pressão em cima da sacola vai aumentar? Sim. É o que ocorre na gestação, exatamente isso. Então a perda da urina é pelo aumento do tamanho do útero. Quando você espirra, você aumenta a pressão intraabdominal e aí tem a perda da urina. E aí o que é recomendado? Às vezes essa mulher, ela não está perdendo xixi porque a musculatura dela é fraca. É por uma incoordenação. Então, você vai fazer um exercício de bíceps, você vai fazer isso aqui. Sim. Né? Aí você fala, vou fazer bíceps. Aí você começa a fazer aqui atrás. Então, você faz errado. Você vai pegar um pouquinho de bíceps? Vai, mas vai pegar muito mais tríceps do que bíceps. Sim. Entendeu? Entendi. Ficou claro. Eu entendi. claro. Vocês entenderam? Comenta aqui. Não, eu entendi. Tá, então ocorre por conta desse aumento de pressão na região. Sim. Então, o tratamento é feito com exercício? Isso. E aí a gente vai pensar nessa musculatura. Você precisa passar por uma avaliação. Porque eu posso perder urina por fraqueza muscular, você pode perder urina por uma incoordenação. Porque ninguém nunca ensinou a gente a entender como é que funciona o assoalho pélvico, entender como é que funciona essa musculatura. E é de extrema importância você também perceber. Se você colocar, fica deitadinha, de barriga para cima, coloca um espelho, vê a região da vulva, pode abrir os lábios internos e tosse. Você vai ver que tem uma pressão na região. Então, o que você deveria fazer toda vez que você tosse? Você realizar uma contração. Porque aí você vai estar ativando essa musculatura e a sua musculatura vai estar sustentando a pressão que está sendo exercida na região. Que aí entra aquele exercício que é o pompoarismo?
O pompoarismo é a ginástica íntima, né? A gente não trabalha com... A gente pode ou não trabalhar. O pompoarismo, ele é uma técnica voltada para a parte sexual, para aprimoramento sexual. É passado de geração em geração. E aí, na fisioterapia, a gente vai fazer os exercícios específicos para aquela mulher. Então, às vezes, a musculatura dela não está condicionada para fazer o pompoarismo ainda. Mas com a fisioterapia, a gente consegue deixar essa musculatura condicionada e ela pode pensar em fazer o pompoarismo. Então, são coisas diferentes. Então, sobre os exercícios ali de incontinência, cada caso é um exercício diferente, então, que se passa. Isso, por exemplo, é a mesma coisa se você pensar em academia. Eu tenho condromalácia no joelho, tenho uma alteração de joelho, eu tenho escoliose na coluna. Eu também tenho. Você também tem escoliose. Aí, ó, já seriam exercícios parecidos. Mas dependendo da escoliose, pode ser que não seja. A minha coluna é assim, ó. A minha é o S também, de super. Não. Super guerreira, né? Não, super O S guerreira. de super guerreira. Ou super idosa, não sei. Chame como quiser. Super cansada. Super cansada. Super cansada. Quando a gente vai na academia, eu vou fazer alguns exercícios, uns exercícios específicos, vai ter um treino pra mim. Sim. E você vai fazer o seu treino. Precisa passar por uma avaliação pélvica para saber como é que tá esse assoalho pélvico e como é que tá a força muscular. Sua força muscular pode ser diferente da minha, então não faz sentido eu fazer o mesmo exercício que você. Entendi. Entendeu? Até porque tem gente da academia que quer perder peso, outros querem ganhar massa, então funciona igual. Assoalho pélvico é músculo igual. Entendi. Teve um caso que te marcou de atendimento? Ai, vários. Vários? Você pode contar um pra gente? Vários. Acho que o primeiro caso foi extremamente marcante para mim, porque foi um caso que eu não imaginava, foi uma indicação que eu não esperava, porque a grande maioria das minhas indicações são médicas. Sim. Mas as pessoas próximas a mim, que me conhecem e viram minhas pacientes, elas acabaram de me conhecer em outro contexto da vida. Exatamente. E aí eu recebi uma paciente de uma menina que eu acabei conhecendo em um evento. E ela falou assim, minha irmã precisa de você. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui atender, foi um caso de gestante, aí foi a primeira vez que eu atendi gestante. E você tá, assim, muito apaixonada nas gravidinhas, né? Mas foi o meu primeiro caso autônoma, trabalhando por conta. Não foi o primeiro caso atendendo a fisioterapia em clínica, em outros locais. Sim. Mas me marcou muito porque foi uma viradinha de chave para mim, em quesito de independência financeira, de eu perceber que, acho que trabalhar por conta é um caminho que eu consigo fazer, é gratificante. E aí me marcou muito porque eu tive essa identificação. A primeira vez que eu montei os exercícios para ela fazer em casa, a primeira vez que eu expliquei o que era o assoalho pélvico e eu vi ela e o marido dela entendendo o que eu estava falando. E falou assim, olha, eu acabei de falar com a obstetra e a gente ficou muito feliz pelo que você explicou. Acabou cessando diversas dúvidas que a gente tinha, até o medo em relação ao parto. Sim. Então, foi muito gratificante. E depois, quando você recebe as fotos do bebê... Gente, eu choro em todos os relatos de parto. Todos. Sério? Todos os relatos de parto, eu choro. É muito lindo, todos, né? Todos. Até quando você me contou sobre a sua gestação, eu fico emocionada. Obviamente, se for pessoalmente, eu faço um pouquinho a forte, mas eu choro em todos. Que lindo. E eu comemoro todas as relações sexuais sem dor. Você recebe esse feedback? Recebo. E eu adoro isso. Sério? Eu adoro isso. É muito, muito louco isso, porque você realmente vira a chavinha na cabeça das mulheres que você atende. E como é uma coisa muito ampla, é realmente aquela sensação, né? a sensação mais gratificante do mundo. Tem a parte, obviamente, financeira, porque, gente, eu preciso tem que pagar as contas, pagar né? as contas, obviamente, os boletos, mas é muito legal. E aí eu falo que, assim, quando você trabalha com a fisioterapia pélvica, você inevitavelmente
vive a fisioterapia pélvica 24 horas por dia. Sério? É porque fala, eu estou de folga. Você vai conhecer pessoas novas, ou vem uma pessoa nova. Aí a pessoa vai falar, o que você faz da vida? Ah, sou fisioterapeuta. Ah, jura? Por que eu tô com uma dorzinha aqui no ombro? A pessoa já vai... Já tem aquele estereótipo de, é ortopedia. Ortopedia. Aí eu falo, então, não é isso. É diferente. É um pouquinho diferente. Aí quando eu conto o que eu faço na fisioterapia pélvica, a pessoa fala, não, peraí. Calma aí. Então vamos falar sobre isso. Eu quero... Aí já começa, é porque eu tive um problema ali Na gestação, eu percebi. na hora ali do sexo, eu vi que rola uma dorzinha. E aí você ouve assim... Tô falando da fisioterapia. E aí acaba sendo um atendimento ali, né? Não É atendimento é sim, um né? atendimento. Mas a parte da orientação, a terapia comportamental, nossa, é primordial para o tratamento da fisioterapia pélvica. Sim. Então, você ter essa orientação e você levar o que você aprende ali para o dia a dia, é os 50% da paciente fazendo. Sim. Obviamente, ela vai ter que fazer os exercícios, outras coisas em casa, mas ela leva para a vida dela, ela conta para as amigas dela e aí a gente propaga a palavra da fisioterapia pélvica. Que você falou é o meu grande objetivo. Agora falou da palavra da fisioterapia pélvica. E você brincou comigo no WhatsApp que você tá quase virando aquelas pessoas religiosas que batem na porta das pessoas. Que você falou assim que vai pregar a palavra da fisioterapia pélvica. Você ama mesmo o que você faz? Eu amo, de verdade, eu amo muito, assim. Eu tava até falando que eu viro noites estudando e vendo o que tem de novo, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer. E, assim, para mim é muito gratificante. Não tem... Por mais que você fale assim, o salário. Obviamente, tem a parte do salário que a gente precisa realmente pagar as contas, mas eu sinto que é a minha missão. É a minha missão como pessoa. E eu gosto muito de explicar as coisas, tanto que minha pretensão é terminar a especialização, fazer mestrado, porque eu quero dar aula. Sim, gente, eu sei, eu vou morrer de fome, todo mundo fala isso. Não vai não. Mas não é só informar, é realmente ir em busca desse sentimento de prazer que eu tenho, que eu sinto que é a minha missão, ajudar mulheres. Que legal. Por isso que eu te chamei aqui, querida! Você tinha que estar aqui. E eu vou te contar não um segredo, mas o podcast, eu tenho a ideia do podcast desde ali no meio da pandemia, onde eu comecei a fazer os vídeos de relatos, que fiz relatos de parto, de amamentação, jogando videogame. Aí, quando eu tive a ideia do podcast, não era podcast que eu queria fazer. Era primeiro live. Lembra que tava tendo muita época de live, convida, né? Sim. Só que eu ficava assim, poxa, vou fazer live, não é a mesma coisa, o Instagram derruba ali no meio da conversa. Aí eu fiz um grupo comigo mesma no WhatsApp. E aí o nome do grupo é Podcast. Podcast Maternidade, o nome. E aí eu sempre coloquei a lista de convidadas, né? Vou chamar fulana pra falar disso, disso e disso. Vou chamar ciclana pra falar disso e disso. E você já tava na lista. Desde, sei lá, 2020, 2021 ali. Falei, gente, eu tenho que chamar a Bia. Porque eu lembro que quando eu te vi pessoalmente a primeira vez, a gente foi beber cervejinhas e comer pastel, lembra? Sim. E aí, eu via você falando do seu trabalho, eu falei assim, gente, eu preciso chamar ela para o podcast, porque ela precisa falar do trabalho dela, ela precisa levar essa mensagem para outras mulheres, porque eu acho seu trabalho tão bonito e é tão informativo, porque a gente sabe o quanto a região íntima, principalmente da mulher, é um tabu. E que muitas pessoas não falam, sentem vergonha. Gente, as pessoas sentem vergonha de ir no ginecologista, às vezes deixam anos de ir no ginecologista. Principalmente pessoas mais velhas que a gente vê. Pessoas mais velhas que não gostam de falar de sexo. E você fala que, você atende ali meninas de 16 até mulheres de 80 anos. Você já pegou algum caso de uma mulher muito mais velha falando sobre a relação sexual dela? Sim. Já? Sim, porque faz parte da nossa... quando a gente vai avaliar, independente do motivo pelo qual ela buscou a fisioterapia pélvica, a gente vai pensar em toda a região do assoalho pélvico. Sim. Então, a gente pensa em todo o conjunto. A gente vai ver parte urinária, parte evacuatória, a parte de
parte de relação sexual entra. Então a gente pergunta como é que foi a primeira relação, se ela sentiu dor, se ela costuma fazer a masturbação. E eu falo isso para todas as mulheres. Se você não conseguir falar sobre a sua região íntima com a pessoa que está atendendo da área da saúde, que você confia, você está pagando pelo trabalho dela, com a sua fisioterapeuta pélvica, com a sua ginecologista, com a sexóloga, com o que for, você não vai, ou até com a sua terapeuta, você não vai conseguir falar com mais ninguém. E aí vai ser uma dor que você vai guardar durante anos. Pro resto da vida, se duvidar. E que você nem sabia que tinha tratamento. Nossa. E como que essas mulheres se sentem, assim, quando você pergunta? E como que foi a sua relação? Como que funciona? Como que é a sua relação sexual hoje em dia? Elas se sentem constrangidas? Muito, muito. Porque e aí demora um pouquinho pra se soltar. Tem mulher que já chega e fala, tenho dor na relação sexual, de tal posição, é assim. Elas falam abertamente, na lata, mas tem aquela paciente que é mais tímida, ou aquela paciente que já passou por, ou tem um histórico de passar com algum profissional que fez com que ela não conseguisse se abrir, se retraísse ainda mais. Acontece esse tipo de coisa. Então, quando a gente pensa em sexualidade, tem uma abordagem específica para esse tipo de paciente. Mas a gente pergunta na lata, tanto que recentemente eu tomei até uma chamada de uma fisioterapeuta que eu adoro muito, que é a Bianca Bispo, que ela é uma das minhas inspirações, eu falo que eu adoro muito ela. E ela falou assim, nós como profissionais da área da saúde, a gente não tem que ter medo de perguntar para o paciente sobre a parte sexual, porque a parte sexual também faz parte do seu assoalho pélvico e faz parte do tratamento. Você precisa também olhar essa área, porque nenhum outro profissional vai olhar para essa área, é você. Então você tem que perguntar. Então você tem que perguntar, como é que você quer que a sua paciente se abra com você se você não fala se você mesmo tem vergonha, né? E eu falei, gente, é verdade isso. Então, a gente tem que perguntar na lata. Se você for fisioterapeuta pélvica, se você for seguir para essa área, você vai ter que falar sobre esse tipo de coisa. Não adianta vou perguntar só sobre a parte urinária da paciente. Ai, que vergonha disso de não. perguntar. Ela tem 80 anos, eu não vou perguntar pra parte sexual. Sim, é pra você. É com você que ela tem que falar, entendeu? Sim. Não adianta, né, você ter medo de perguntar, que a pessoa não vai confiar mesmo. E aí vai ter pacientes que vai responder, pacientes que não, mas a paciente é o tempo dela. Não adianta você querer que ela seja a pessoa mais aberta com você. Sim. Às vezes até porque é pela primeira vez, né, que tá te conhecendo o seu trabalho. Exatamente. Caramba. E a gente sabe, por exemplo, quantos tratamentos, pensando no corpo em geral, a gente posterga. Tipo, eu tenho dor na cervical. Mas eu vou esperar mais um pouco. Eu com minha escoliose. Vou esperar mais um nossa, pouquinho. Eu morro de dor aqui, mas... eu vou esperar mais um pouquinho. Vou levar, Então, a paciente também que tem que estar disposta ao tratamento. O tratamento é fisioterapeuta e paciente. Sim. Se o paciente não faz a parte dele, não faz os exercícios, não coloca isso na rotina dele, não vai melhorar. Você pode ir no maior especialista em fisioterapia pélvica do Brasil, do mundo. Se você não fizer a sua parte, não vai ter nada. Se você também não estiver disposta a trabalhar isso. Principalmente pensando em sexualidade. Sim. Por isso que eu sempre faço encaminhamento para psicóloga, porque ela tem que lidar com essa parte emocional. Eu cuido da parte estrutural. A parte emocional, ela vai ter que lidar com um outro profissional. E as duas se conectam, o psicológico e o tratamento de fisioterapia? Total. Sério? Como que as duas partes se conectam? A parte emocional dessa paciente, ela tem que entender por que ela tem aquela dor, porque às vezes aquela dor é uma resposta a alguma situação. Então, aí a gente vai entrar num assunto delicado, que pode ser um histórico de abuso, sim, pode ser um exame ginecológico que ela fez e sentiu dor, e aí ela pegou um trauma. Isso, pode ser porque ela tem dor na relação após um fator emocional que ela viveu com a parceria dela. Sim. E aí, a partir daí, ela teve essa dor. Pode ser pós-gestação, que ela fala, depois da gestação eu comecei a sentir dor.
E aí precisa passar por uma avaliação pélvica para a gente entender como é que está esse assoalho pélvico. É de extrema importância você trabalhar não só a parte estrutural, mas também a parte emocional. Sim. Independente do que queira fazer. Mas você tem que falar sobre isso, você tem que buscar também esse auxílio. Não é só a fisiopélvica. Então um complementa o outro, né? Exatamente, Isso é um acaba importante. complementando o outro. Por isso que eu falo que a equipe multidisciplinar é muito bom, né? Que aí Sim. você pega como um todo. E como que a fisioterapia pélvica ajuda na menopausa, por exemplo? Então, nos fatores de menopausa, aí a gente vai pensar na mesma coisa da avaliação da paciente de 30 anos. Só que aí tem que ver como é que está, se ela faz reposição hormonal, se ela é sexualmente ativa, se ela tem histórico cirúrgico, se ela tem algumas outras alterações. Por exemplo, a coluna pode interferir no seu assoalho pélvico. Eu já ouvi falar disso. Entendeu? E eu vi esses dias. Então, quando a gente pensa na menopausa, também a gente vai ver questão de lubrificação do canal vaginal, porque diminuir a lubrificação, o que ela pode fazer. Então, a gente faz algumas indicações de lubrificantes, de equipamentos para ela fazer massagem em casa. Então, tudo depende da avaliação. É uma coisa, assim, muito ampla, sabe? Sim, tipo... Ao mesmo tempo que você atende muitas idades, são muitos casos, é o sexual, é o da menopausa, É a do gestante, é a criança. Gente, então assim, tá tudo ali envolvido realmente na saúde da mulher, né? E eu acho importante a gente falar que é importante você saber que tem todas essas áreas, tá? Então tem por exemplo, a fisioterapia pélvica é uma grande aliada ao tratamento do paciente que tem endometriose, por exemplo. O ideal seria que toda vez que você faz uma cirurgia ginecológica, você fizesse um pré e um pós, que nem a gente faz quando vai fazer cirurgia do joelho. Sim, esse era o mundo tem um ideal. acompanhamento, né? Exatamente. Tá? Quando a gente pensa na parte urinária, a gente tem outras alterações. Então, a gente tem as bexigas neurogênicas, que aí pode ser por conta de algum trauma direto, pode ser por conta de uma alteração neurológica. Uhum. Então, a gente tem que sempre pensar que existem outras alterações na região. O mais indicado, você passar por uma avaliação de fisioterapia pélvica, mesmo que seja para prevenção, para você saber como é que está a sua região íntima, como é que está o seu assoalho pélvico. E a partir de que idade as pessoas podem começar a procurar a fisioterapia? Isso. Então, no mundo ideal, não pensando na pediatria, porque tem a fisio específica só para pediatria. Sim. Mas quando essa paciente ela quer iniciar a relação sexual, é importante ela já começar a buscar. Independente se ela tá com algum problema ou não. Ou não. Caramba. Esse seria o mundo ideal, perfeito, maravilhoso. Por isso que a gente dissipa a palavra do físio para isso um dia acontecer. Isso é uma coisa comum, que nem hoje você sabe que você precisa fazer seus exames ginecológicos. Então, no mundo ideal, uma vez a cada 6 meses ou uma vez no ano, você passar por uma avaliação da fisioterapia pélvica. É que tem muita gente que já pensa assim, vou iniciar a minha relação sexual. Vou passar no ginecologista, então, para poder já pegar um anticoncepcional. E não se preocupa ali na dor da relação. E até o passo a passo. Exatamente. Se você for parar pra pensar. Ela já pensa ali nos BOs que podem acontecer com essa relação. Mas não pensam, talvez, na saúde ali do corpo dela, no corpo dela ali, né? Exatamente. O que vai acontecer, o que vai mudar nesse processo depois da relação. Hoje, é errado você falar que você perdeu a virgindade. Porque quando a gente perde, é sempre uma coisa ruim. Então, no mundo ideal, a gente tem que começar a falar que a gente iniciou a vida sexual. Você tá numa nova fase e ninguém fala dos processos. Como funciona, como é que a mulher chega num orgasmo, por que não necessariamente precisa sentir dor. Eu tenho uma escoliose, será que eu tenho ponto de tensão, será que eu tenho fibrose, será que eu tenho coordenação do meu assoalho pélvico, será que eu sei onde vai ocorrer a penetração, porque hoje eu vejo que assim, tem mulheres, e não são mulheres mais
velhas, mas mulheres mais jovens que não entendem que a gente tem uma saída para a urina e outra saída para a menstruação, saída para ter a penetração, que é a mesma para ter a penetração, e é por onde sai o bebê. Então, justamente porque falta o que a gente sempre fala de educação sexual. Exatamente. Eu vi um vídeo no TikTok, porque eu sou viciada em TikTok, gente. Eu vejo tudo no TikTok. Que era uma mulher abordando mulheres e falando justamente: você sabe por onde sai o xixi? Você sabe por onde sai a menstruação? E as mulheres não sabiam. Tipo, é tudo um buraco só. E, gente, a pessoa não conhece o próprio corpo dela. Exatamente. E isso acontece muito, né? Muito. Gente, e você vê que hoje em dia as pessoas estão procurando saber sobre o próprio corpo, sobre como cuidar da região íntima, sobre quebrar esse tabu? Você acha que está tendo muita procura disso? Sim, mas eu acho que a gente precisa avançar muito mais. Muito mais. A gente precisa parar de achar que educação sexual é ensinar as pessoas a fazer sexo, aqui assim, não, agora eu estou ensinando para uma criança o que é a região íntima dela, eu estou incentivando ela a ter relação sexual. Não, eu estou incentivando ela a ter esse autoconhecimento e estou de autoconhecimento de saber, olha, aqui que é o seu clitóris, aqui que é a sua uretra, aqui que é o canal vaginal, aqui que sai o cocô. Então, é importante a criança saber disso. Sim. E até uma prevenção. Quando as pessoas falam de educação sexual, igual você está falando, as pessoas acham que, nossa, você vai ensinar a criança ali a fazer o errado. Mas é até uma forma de prevenir abusos. Com certeza. Né? E reconhecer, né? E reconhecer. E acho que eu tava vendo um vídeo de uma pedagoga, eu não me recordo o nome, mas eu achei super interessante que ela falou que assim, a gente tem que começar a falar os nomes certos da nossa região íntima. Eu lembro que quando eu era mais nova, minha mãe me ensinou a chamar a vulva de baratinha. E eu particularmente tenho um morro de nojo de barata. E aí, você começou a ter nojo? Então, pra mim, se chamar de baratinha era uma coisa horrenda. E aí você entende que às vezes assim, não toco porque inconscientemente eu vinculei isso com uma coisa ruim. Sim. Não foi mal da gente, pelo amor de Deus, não é maldade da minha mãe. Mas ela também não tinha esse conhecimento na época. Sim. E por isso é importante a gente falar, olha, ensinar as crianças o que é a vulva, o que é o canal vaginal. E pensando nesse vídeo aí que você falou de perguntas, principalmente para homens. Se você pergunta para eles não sabem. E apareceu tanto essa mulher fazendo pergunta para mulheres quanto para homens também. Sabe onde é o clitóris? Eles não sabem. É aqui. Na uretra. Ai, meu Deus, coitada da mulher desse cara, Jesus. Você atende homens também? Eu já atendi, mas não é meu público hoje em dia. Sim. É uma coisa que eu preciso trabalhar comigo mesma, porque eu, particularmente, não me sinto confortável atendendo o homem hoje, mas não é porque eu não sinto confortável em fazer uma avaliação em homem. Não é isso. É porque, como eu sou autônoma e trabalho por conta, eu trabalho sozinha. Sim. Então, eu tenho um certo receio de ficar com um homem sozinha num atendimento. Claro. Mas tenho capacidade de atender. É uma coisa minha, Beatriz. E o que é legal da pélvica é isso. É porque você pode escolher o público que você quer fazer o seu atendimento. Tem físio que aí entra, que seria só obstetrícia, que trabalha só com gestante, não trabalha essa parte urinar e tal. Então, mesmo na pélvica, você consegue migrar para uma coisa mais específica. Agora vamos falar de vida pessoal. Você já conseguiu realizar algum sonho com o seu trabalho? Ah, sim. Já? Já. Eu saí de casa por causa do meu trabalho. Sério? Quando eu comecei a trabalhar por conta, foi quando eu comecei a ganhar o meu dinheirinho. E depois disso eu acabei saindo de casa. E foi muito, muito louco, porque eu achava que não era possível. Sério? Não. Eu achava que não. Achava que era uma coisa muito distante. Porque assim, quando eu comecei na fisioterapia, gente, eu ganhava R$10, tá? Como assim? Eu ganhava R$10 na fisioterapia. Eu ganhava R$10, assim, de atendimento de pilates. De aula.
Então era um valor muito baixo. Eu Não, trabalhava. peraí, agora eu estou revoltada. Eu ganhava R$10, de verdade. Eu atendia dia das 6 até meio-dia, e depois eu atendia de novo até as 9 horas da noite. Eu trabalhava 2 turnos, porque eu precisava pagar minha pós-graduação. Sim. Eu precisava pagar minhas contas. E eu não tinha minha independência financeira, mas eu precisava ajudar. Eu precisava ajudar de alguma forma. E nesse período todo, eu ganhava R$10. por cada aluno. Cada aluno. Então, por horário, eu dava R$30 para atendimento na época. Na época. Eu estou revoltada. Na época. Então, era pouquinho. Então, para eu pagar a mensalidade para comprar as coisas de atendimento... Já que trabalhava 24 horas por dia ali. 24 horas por dia. Caraca! E aí, por isso que falam assim, por que você saiu do Pilates especificamente? Porque na época não compensava para mim. Não me traz... E além de não compensar... É aquela não sensação, era aquilo que... eu amo o Pilates, eu adoro praticar o Pilates. Eu já te amei para praticar o Pilates. Sim, e eu precisava por conta da minha coluna. Exatamente, e é muito bom. O Pilates me ajudou muito em questões de ansiedade, em questões de emocional. Me ajudou muito, eu sou muito grata às oportunidades que eu tive no Pilates. Sou grata até hoje. Mas... chegou uma hora que eu falei, não dá mais. Não era aquilo que seu coração pedia, né? Não é o que meu coração pede. E é um mundo totalmente diferente. Sim. Então, na época, eu saí da faculdade, eu fiquei 1 ano trabalhando com a minha família, e aí eu cuidava da parte de administração, notas, e não sei o quê, que era muito chato. Sim. Só que foi muito bom, porque depois que eu fui ser autônoma, você tem que saber saber de tudo aquilo. era um mundo já foi uma diferente. preparação e você não sabia. Foi uma preparação e eu não sabia. Aí depois eu fiz o curso de Pilates e fui atender o Pilates. Então eu dava aula das 6 da manhã e parava às 9 horas da noite. E aí ganhando depois... R$10. No Pilates. No Pilates. No Pilates. Cada atendimento, cada horário. Gente, é isso. Mesmo assim, eu acho um absurdo. Mas assim, é um absurdo. Aí eu comecei a pegar uns atendimentos particulares nessa época. Quando eu peguei uns atendimentos particulares, eu fui fazer clínica de convênio. Sim. As clínicas pagavam, na época, eu recebia R$23 e pagavam, tempos depois. Então, você tinha que trabalhar, sei lá, 2 meses para receber depois. Eu tô achando tudo isso absurdo. E assim, eu passei por perrengue, porque eu fui trabalhar numa clínica de indicação de uma pessoa que eu estava me envolvendo na época, e eles me devem dinheiro até hoje. E aí toda vez... Janaína, corre aqui! Me devem dinheiro até hoje. Me devem dinheiro até hoje, porque não vou pegar. E me mandam paciente, de vez em quando vem, oi, tudo bom? Você atende tal, fulana? Falou, não, então, mas... Eu lembro que você postou uma vez que alguém estava te pedindo atendimento e a pessoa não queria pagar a sua locomoção. Algo assim do tipo. Eu lembro que você postou alguma coisa assim. Não, é que foi assim. O valor do atendimento não pagava nem a locomoção. De ônibus. Isso. De ônibus, assim. Tá? De ônibus. E para você fazer o atendimento, gente, é que nem qualquer outro profissional autônomo. Você precisa comprar os seus equipamentos, você tem que comprar luva, você tem que comprar... eu atendo região íntima. Se tá frio, a pessoa não vai querer fazer físio, então tem que ter uma manta térmica. Caramba. Tem que ter, a gente usa camisinha nos equipamentos. Os equipamentos não são baratos. Às vezes você precisa de um equipamento específico, você tem que alugar. Então tudo isso é custo, tudo isso tem que entrar na sua sessão. E a partir do momento que você se desloca a casa da pessoa, você tem que incluir o valor de deslocamento. Sim, justo. Hoje você atende só a domicílio? Hoje eu atendo mais a domicílio, mas eu também trabalho no Jardim São Paulo, na clínica da Fabi, que é outra fisioterapeuta. Sim. É maravilhosa. E também faço os atendimentos particulares, porque agora eu estou focada em terminar minha especialização. Sim. E depois eu quero ir mais para essa parte de ter um lugarzinho fixo. E vai conseguir. Vou conseguir estar lá bem bonita. Vai estar bem plena lá. E é muito legal. E é difícil. É muito difícil, porque assim... eu não tenho referência familiar. Eu não tenho referência de amizade. Eu tenho referência de pessoas que eu convivi de fora.
Então, as pessoas que estudaram comigo não têm a vivência que eu tenho. Sim. Onde eu moro, as pessoas não são o meu público da fisioterapia pélvica. Então, é complicado porque é um caminho que eu tô fazendo sozinha. E fazendo do zero. Do zero. Graças a Deus, e eu só consigo isso porque eu tive e tenho uma rede de apoio maravilhosa que me ajuda muito. Mas demorou também, porque você virar para seus pais e falar, eu quero trabalhar com sexualidade. E como que foi? Então, quando eu... Imagina a cara dos pais. A minha mãe, ela não entendia a parte, o que era fisioterapia pélvica. E ela falava, não, vai para ortopedia, vai trabalhar em hospital. Aí eu falava, não quero. Não é isso aí, não é isso aí, não vai. Aí ela falava, não, continua no Pilates, pense em montar um estúdio de Pilates. Eu falei, tem vontade de montar um estúdio? Eu acho legal, mas eu não queria que fosse só o estúdio. Queria que fosse outra coisa. Porque, por exemplo, você pode complementar a pélvica com Pilates. Você pode complementar o atendimento da obstetrícia com Pilates. Tudo você pode complementar. Seria um combo de tudo, né? Você pode complementar uma coisa com a outra. Sim. Então, por que eu vou me limitar se eu posso fazer uma coisinha que vai trazer aquele sentimentinho? E ela não entendia, mas ela nunca falou assim, não faz. Muito pelo contrário, ela sempre me apoiou, sempre me ajudou, mas demorou um pouquinho. Aí quando eu fui conversar com as amigas dela e falar sobre... E aí ela viu as amigas dela me elogiando e falou, nossa, eu tenho perda de urina. Ai, que legal. Nossa, eu não sabia que a Bia trabalhava com isso. Aí vai ajudar as amigas da mãe. Exatamente. Viraram seus clientes. Viraram minhas clientes. Algumas. É. E já tinha... tinha amiga dela que já era minha paciente do Pilates. Aí foi. E aí, assim, e que super me ajudam, me divulgam, falam do meu trabalho, eu acho... Levam a palavra. Levam a palavra fisioterapia pélvica. E aí ela começou a entender. E aí ela falou, ela começou a perceber coisas voltadas para a região íntima. Ela começou a me perguntar, tanto que eu dei um vibrador para minha mãe. Eu não acredito. Eu dei um vibrador para minha mãe. Ela ficou super feliz, assim. E é muito legal, porque a gente nunca teve essa abertura de conversa. Sim. E... É muito difícil, né, ter essa conversa com mãe. Exatamente. Mas é extremamente importante a gente poder falar disso, porque as nossas mães não tiveram a criação que a gente tem hoje, elas não tiveram o acesso que a gente tem hoje. E ela entende hoje que não é algo vulgar, é algo que todas as mulheres precisam saber sobre a respeito. Sim. Para entender o que está acontecendo com o seu corpo. Porque, poxa, você vê seu braço todo dia. Se tem um cortezinho lá no braço... Você vai ver. Você vê e fala, putz, cortei, o que foi? Foi o cachorro, foi o gato. Nossa, aquele dia que eu passei na quina ali da estante, aí machucou. A região íntima, não. Na região íntima você não vê sempre. E você nem procura ver, nem procura saber. Exatamente. Então, assim, não é culpa da família, é culpa da estrutura da sociedade. Então, quando as pessoas de fora começaram a ver meu trabalho de outros olhos, eu acabei mudando o olhar da minha família em relação àquilo que eu faço. E é muito legal, porque todo mundo que eu converso a respeito tem alguma história. Sim, e talvez nem compartilhavam ali, mas sentem segurança, tipo, de conversar com você, né? Exatamente. E você tem algum sonho que você quer realizar ainda? Tenho. E eu já falei isso pra você. Tenho. Eu quero muito, 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 muito. Nos conte, porque eu sei, vocês não. Eu queria... É o mesmo sonho que eu tenho há 3 anos atrás. Sério, 3 anos? Há 3 anos atrás, que o meu sonho é ter um espaço que seja acolhedor para as mulheres, que tenha uma equipe multidisciplinar e que seja, todo domingo o maridão vai jogar bola, toda quarta-feira eles não jogam bola, sei lá que dia da semana, e eles não abrem mão para nada. Então eu queria ter um espaço para acolher mulheres, para que elas fiquem ali e elas se sintam bem naquele espaço, que consigam compartilhar com outras mulheres, que a gente consiga fazer eventos, que a gente consiga fazer palestras, abordar diversos assuntos
que seja a nossa quarta do futebol, sabe? Sim, um negócio ali, clube da Luluzinha. Um clube da Luluzinha, e aí você tem um espaço ali de criança, quem sabe uma aulinha com que você consiga um canguruzinho, assim, fazer aula com a criança. Você vai conseguir. Espaço de saúde, beleza também. Já pensou? Já pensei. Eu quero, vai. Até ano que vem você consegue. Até o final do ano. Final do ano tá muito aí, né? Mas agora me conta sobre... Você falou que tem a vontade de ter esse espaço e tudo mais. E você falou agora, né, quem sabe tem um espaço para atender mulheres com seus bebezinhos, fazer ali no canguru. Você tem esse contato sempre ali com gestantes, você tem contato talvez no pós-parto também. Você aguça em você ser mãe? Eu vou ser mãe. Eu vou ser mãe. Eu vou ser mãe. Eu falo isso atualmente. Eu estou em um relacionamento. Eu sou uma recém-casada sem casar. Sem casar, mas uma recém-casada sem casar. Tá junto, tá morando junto, já casado. Exato. Por que mora junto? A gente é muito caro, um na sua casa, entendeu? Um em cada casa, é muito caro. Aqui para pagar o aluguel, pagar a luz, água. Já facilita. Mas também tem casal que funciona, né? Em cada casa, e para eles é isso funciona e tá tudo bem, tá tudo certo, cada um sobe do seu. Ótimo. Mas eu ainda tenho vontade, sim. Eu vou ser mãe. Eu falo que as minhas pacientes da gestante já sabem, meu filho vai chamar Theo. Antes de todo mundo chamar Theo, vai chamar Theo. Não gestou nenhum menino, não sei. Vai chamar Theo, nem que... Pra menina você não tem nome? Não tenho nome. Aí eu falei pro Gustavo que ele pode escolher, não tem problema nenhum. Mas pra menino vai ser Theo. Aí ele falou, não, então tem que ser Teodoro, porque se você colocar Theo, não vão chamar de Theo, vão criar um novo apelido. Eu falei, tudo bem, mas eu vou chamar de Theo. Então você aguça muito, você fica assim, meu Deus, vem a gravidinha. Muito. Pra você ter noção, eu tenho um bloco de notas. Ai, meu Deus, eu tenho um bloco de notas, assim, de coisas vídeos pra gravar na gestação. Mentira! De materiais que eu gostaria de fazer. Tenho tudo, é um dos meus maiores sonhos. Por isso que eu falo que hoje eu estou me dedicando aos meus estudos, à especialização, quero muito ingressar no mestrado, porque eu sei que quando eu for mãe eu quero parar. Mas não vai parar de vez, né? Não vou parar de vez. Mas vai ter aquele seu tempo tranquilo de curtir o neném, a gestação. É um dos meus objetivos. Mas eu falo que assim, eu sempre estou aberta. Eu tenho uma ansiedade gritante. Então, para mim, eu tô 3 vezes lá na frente do que qualquer outra pessoa. Que é uma coisa que eu trabalho em terapia, tá? Um beijo para ela, minha terapeuta. Tenho trabalhado bastante, mas eu tenho muita vontade de ser mãe. Gente, é um momento tão lindo. Hoje eu recebi a foto de um bebezinho que acabou de nascer, que eu atendi a mãe e também atendi o pai no Pilates. Caramba! E aí, assim, é tão bom, porque é o que eu falo. Até às vezes o dia que você fala, nossa, deu tudo errado. Recebe ali. Aí você recebe uma mensagenzinha, aí você desmorona. É muito gratificante, muito maravilhoso. E saber que meu trabalho ajuda muito essas mulheres nesse momento tão lindo, é incrível. E aí eu acompanho no Instagram e aí eu vejo as crianças que eu atendi, sei lá, 2 anos atrás, grandes, eu falo, meu Deus. Parece que você faz... Parece não, você faz parte daquilo, né? Com certeza. Porque você acompanhou desde a gestação, daí tem o negócio ali de você receber foto do bebezinho e você vai acompanhando. E uma coisa muito legal, que eu tentei te converter para fazer... Eu já sei até o que é. Consultora de amamentação, né? Sabia. Eu tentei te converter, quem sabe um dia, né? Gente, porque é um mundo eu acho incrível. Consultora de amamentação um trabalho tão importante. E eu lembro que quando se falava de consultoria de amamentação, eu não sabia o que era. Eu nem sabia que existia um negócio desse. E eu falo que foi a Mari, minha cunhada, que ela é doula. Gente, eu não sabia nem o que era doula. O que é doula? Ai, mas por que precisa ter isso? Por quê? E, você vê que é um trabalho, assim, tão importante que muitas mulheres, às vezes, deixam de ter
Porque, ai, não vai fazer diferença nenhuma. Ai, gente, faz tanta diferença. E consultora de amamentação, eu falo que eu só consegui amamentar por ter uma consultora de amamentação. Porque eu acho que eu teria desistido, assim, na primeira semana. E a primeira semana é mais punk, né? Nossa senhora. Baby Nos blue. primeiros dias, enquanto eu tava ali no hospital, aí tinha a enfermeira que ia lá, olha, mãezinha, é assim e tal. Assim, tá doendo? Eu lembro, assim, eu lembro de uma enfermeira que ela... Eu não vou lembrar o nome dela, mas... Meu celular despertando. Eu não lembro o nome dessa enfermeira, mas eu lembro assim da fisionomia dela e eu lembro de como ela me tratou. Porque ela falava assim, ai, mamãe, tá doendo. E eu lembro que no segundo dia, o meu seio já tava super ferido. Eu já tava, meu Deus do céu, é isso mesmo, produção, que vai rolar aqui? E aí ela falava assim, ó, eles te ensinam a fazer tipo um chá de camomila ali, né? Um sachê de chá para colocar no seio para aliviar. E aí eu lembro que cada vez umas enfermeiras iam e entregava um sachê. Ela foi lá no quarto, ela viu a minha dor, ela entregou aquelas caixas assim, ó, cheia. Tá aqui, mãezinha, pode levar para casa, é seu, tá bom? Ela, ó, pode me chamar a hora que você quiser. O meu turno é desse. Pode me chamar. Tocar a campainha, eu vou saber que é você, pode vir. Eu nunca vou esquecer daquela mulher, gente. Nunca vou esquecer. E eu acho um trabalho lindo, tão importante. E eu lembro que eu falei pra você, ai, eu tenho vontade, eu acho bonito. Continuo achando lindo, mas eu não sei. Hoje eu fico assim, ai, será? Meu Deus, será? E aquilo da maternidade transformar até em profissão. Sim. Muitas mulheres, a Camila, que é a doula que eu acabo indicando às minhas pacientes, ela que é uma pessoa fantástica para você trazer aqui. Vou trazer, já ela é uma pessoa que ela mudou totalmente a profissão dela para ela fazer o atendimento de doula. E comigo já aconteceu diversas vezes da paciente vir e ter a gestação, ou ter até uma segunda gestação. Sim. E falar, Bia, tô te mandando mensagem para falar que eu acabei de terminar meu curso de doula. Caraca. E eu tô ingressando e eu falo, meu Deus, maravilhoso. E parece que vira uma chavinha, assim. Eu lembro que quando a Isis era miudinha, gente, eu pensei até em fazer pediatria. Dani-se, vou largar tudo, eu vou fazer medicina por 10 anos aí, mas eu vou virar pediatra, não tem problema. É um negócio assim que você fica... Eu sempre gostei de criança. Uhum. Então, eu já quis ser médica, eu já quis ser professora, eu já quis ser pediatra. E todas as áreas... Ai, eu não contei, mas eu queria ser fisioterapeuta, sabia? Ah, ainda dá tempo. Eu tava conversando isso no carro com a minha sogra. E eu falei, eu vou contar aqui, vai ser bizarro, mas enfim. Eu lembro que eu queria ser fisioterapeuta. E aí eu queria trabalhar com crianças especiais. Tipo ali na ACD. Eu acho um trabalho lindo, eu acho um trabalho fantástico. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça por muito tempo. Aí, depois eu falei assim, época de Neymar Zetes ali, Santos, jogando pra caramba. Aí eu falei assim, gente, eu vou fazer faculdade de fisioterapia, vou ser fisioterapeuta, mas eu vou trabalhar com o quê? Com os jogadores de futebol. Entendeu? O Neymar, eu vou cuidar do Neymar vai se apaixonar por mim e a gente vai casar. A fanfic perfeita. Eu fazia muito essa fanfic. E eu comentei hoje no carro com a minha sogra, eles morreram de rir. Mas é que eu acho um trabalho tão bonito. Eu falo assim, brincando, mas, poxa, os fisioterapeutas são essenciais em várias áreas. Várias. Tipo, ajuda tantas pessoas, jogadores de futebol, você com a sua área de ajudar ali as mulheres na saúde íntima. É um trabalho muito importante e que tem gente que nem conhece essa especialidade. Hoje, no seu trabalho, que você leva muita informação para as mulheres, que você leva a palavra da fisioterapia pélvica, você acha que a geração que vem hoje, ela vai procurar saber mais sobre a região íntima, sobre como funciona o próprio corpo? Você acha que tende a quebrar esse tabu lá na frente? Olha, eu espero que sim. Nós fisioterapeutas pélvicas, estamos trabalhando para que isso aconteça. Graças a Deus, uma coisa boa que aconteceu foi
coisa da internet, né? Então, Sim. é muito difícil você ter que explicar para as pessoas o trabalho na internet, porque você trabalha muito mais. Sim. Só que as pessoas começaram a conhecer áreas que elas nem imaginavam e começaram a perceber, tipo, opa, eu tenho isso aqui. Então, hoje a gente fala mais sobre saúde mental, hoje a gente fala mais sobre dor na relação sexual. Sim. E é como eu falei, as minhas pacientes, por exemplo, da sexualidade, tem um número muito maior de pacientes mais jovens do que as pacientes mais velhas. Graças a Deus, com a informação, eu espero que isso continue sendo cada vez mais. É importante quebrar esse tabu Com certeza. do corpo, né? Exatamente. E hoje, você... Como que funciona para você... como eu posso falar? Como que você divide ali a vida profissional com a vida pessoal? Eu não divido. Não tem divisão! Amiga, Dalila, como é que você divide a sua vida profissional da pessoal? Não tem como. Não divide. Sério? Não divide. É que assim, é como eu falei, quando você trabalha com fisioterapia pélvica... É 24 horas. Obviamente, você tem um tempo para você ficar com a sua família e tal, com seus amigos, com a pessoa que você está se relacionando. Eu tenho tudo isso. O que eu tento fazer é tentar focar. Então, por exemplo, hoje eu tenho o meu tempo de estudo, então eu preciso sentar e estudar. Então, de determinado horário até tal horário, eu vou precisar sentar e estudar. Sim. Mas agora você vai ficar um tempo com o seu esposo, namorado, barra... né? Barra cônjuge. Barra cônjuge, chame da forma como vocês preferirem. E aí eu tento desligar e ficar só com ele. Hoje eu quero ver minha família. Mas, de vez em quando, sempre surge um assunto. O Instagram também, o algoritmo, né? Sim, manda direto. Manda direto. Então, é difícil você desligar. Eu peguei 15 dias de férias agora da especialização. Fiquei 10 dias sem atendimento, esses 15 dias, e falei, não quero ver absolutamente nada sobre fisioterapia pélvica, sobre nenhum assunto falando sobre saúde íntima. Não quero. Se alguém falar, eu vou mudar de assunto e falo, não, eu sou fisio-resp. Por quê? Porque eu senti que a minha mente precisava de um pouquinho de descanso, porque eu tô 3 anos vendo isso, 5 anos estudando isso, então eu precisava desse descanso. Só que aí eu senti falta. Sério? Senti Meu falta. Deus. Gente, não tem igual como. amor de mãe. Você fala assim, eu tô cansada de criança gritando, não sei o quê. Aí a criança vai pra avó, vai pro vô, vai não sei o quê. Que saudade. Nossa. Você sente o vazio, né? Mas também eu não viajei. Talvez se eu tivesse viajado, acho que eu ia Será? desligar um pouquinho mais. Mas de vez em quando sempre vem uma mensagenzinha. Duvido que falando você ia coisa. desligar. Certeza que você ia receber alguma coisa assim. Saudade de atender. Saudade de atender. Olha como tá o filho de fulano. Bonitinho. Olha essa barriguinha. Gente, outra coisa. Gestante odeia a barriga delas. Eu acho a coisa mais linda desse mundo. Eu não odiei minha barriga, não. Nossa, que bom. Eu achei que... Gente, eu grávida, eu fiquei assim... radiante. Eu me senti muito linda, muito bela. Mas eu já ouvi gente que nem tirou foto de quando eu tava grávida porque não gostava. Conta da sua gestação. Menina, foi babado. Mas a minha gestação foi muito tranquila. Foi muito tranquila, tipo... teve a turbulência ali da notícia, porque não foi uma gravidez planejada e tudo mais. Mas em questão de saúde, né, até o final da gravidez, foi muito tranquila. Eu me senti muito plena na gravidez. Não teve... Ixi, gente, o mundo tava acabando lá fora e eu tava... tô grávida, não conte comigo pra nada, não me estressem. Nossa, foi muito de boa. E eu falo pós que... também? Pós, eu tive cesárea, né? Então... Não senti dor, assim, tipo aquela dor insuportável de meu Deus do céu. Mas é uma dorzinha bem chata, só que eu me recuperei muito rápido. Muito rápido também. Eu lembro que nos primeiros dias foi punk na volta pra casa, porque eu lembro que você ficava muito sentada, doía. Você ficava muito tempo em pé, doía. O Robson tinha que dar a Isis no meu colo,
porque eu não, tipo, se ela tava no berço, eu não conseguia tirar ela do berço, porque eu não conseguia nem abaixar. Era muito engraçado. E eu lembro no hospital, depois que a gente ficou no quarto, que não sei se foi a enfermeira ou se foi a médica que falou assim, olha, evita dar risada, porque, né, se você dar gargalhada, vai doer, então evita, tipo, né. E aí, gente, a minha família é palhaça, entendeu? Eu lembro que a minha irmã chegava lá, fazendo as palhaçadas dela, e eu ficava assim, bicha, pelo amor de Deus, eu não posso rir. E eu ria, gente, era uma dor, assim, era bizarro. Mas é tão, sei lá, é tão passageiro, assim, é um negócio tão louco que você sente, mas não sente ao mesmo tempo. Entendi. Você fica ali com aquela dorzinha, mas você fala assim, putz, olha que neném lindo que eu fiz. Ai, muito bonitinho. E como foi o Baby Blue pra você? Baby Blue é a primeira semana. As primeiras semanas. Isso, de gestação, pra vocês, se Pra não vocês souberem. que não souberem. Foi, não sei, foi uma mistura de sentimento. Eu falo que no dia que a gente recebeu alta, que a gente já podia vir pra casa, eu chorei, porque eu não queria voltar pra casa. Eu queria ficar no hospital. Você queria ficar no hospital? Você gostou? Gente, eu queria ficar no hospital. Você gostou da comida do hospital? Eu gostei da comida, eu gostei que... eu sentia uma dorzinha, eu podia apertar o botãozinho pra chamar a enfermeira. Que tipo, o neném chora. Não que às vezes acontece, né, de mães. O neném chora e a enfermeira vai lá, mãe, eu vou levar um pouquinho pra você descansar. Eu não deixava levar a Isis. Pode deixar a minha filha aqui. Morria de medo de trocarem a Isis. Aí eu lembro que eles só tiravam a Isis do quarto pra fazer exame. Exame do pezinho, exame não sei o que, exame e ela ficava lá. Só que quando a gente recebeu alta, que a moça falou assim, olha, amanhã você já tá liberada pra ir pra casa. Eu comecei a chorar. Porque eu falei assim, gente, como que eu vou voltar com esse bebê pra minha casa? Eu não consigo. E era uma mistura assim, eu tava muito feliz por ter dado tudo certo, por a Isis ser saudável, mas eu, tipo, meu Deus, era tudo novo, tipo, eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais, eu tava com a Isis, nenenzinha. Eu falo que eu tirei de letra cuidar de criança porque eu cuidei dos meus irmãos, mas era minha filha. É diferente, né? Nossa, totalmente. Tá. E você tá preparada para quando foi esse momento? Não sei. Você estuda bastante, assim, sobre como você atende gestante? Você estuda sobre parto, sobre doula, sobre amamentação? Sim, amamentação nem tanto, porque eu não sou consultora de amamentação. Sim. E porque pra mim a amamentação como eu falei pra você, é um mundo Nossa. que talvez nessa época eu quero entrar mais um pouquinho. Mas eu acho que a gente nunca tá preparada. Não. Bicha, eu estudei vai estar preparada. Tudo. Nossa, o Robson tá de prova. Eu mandava vários artigos pra esse homem. Você não tá entendendo. Artigo de parto. Mandava lá, ele falou, o que é isso? Leia. Amamentação. Leia. Puerpério. Leia. Eu acho, porque é uma parceria. Total. Não é só você que vai cuidar do seu neném. Total. Tem o pai ali também, cara. Então é importante você se informar desde a gestação, mas é importante o seu parceiro também estar informado. A parceria que vai te acompanhar nesse momento, tanto que na fisioterapia a gente faz uma aulinha, que acaba sendo muito mais para parceria do que para mãe. Sim. Recentemente eu atendi uma paciente e aí eu dei a aulinha para ela e aí ela falou para mim assim, nossa, o meu marido, ele mudou totalmente em relação ao parto, porque ele entendeu que ele não precisa ficar desesperado. Exato. Ele entendeu as fases, ele entendeu o que ele pode fazer para ajudar, ele entendeu como é que vai estar o meu emocional, ele entendeu o que ele pode fazer para me ajudar. Então, essa rede de apoio é muito importante. E é muito diferente quando o seu parceiro mergulha de cabeça com você, de tipo, você vê que realmente você não tá sozinha naquilo ali, que ele entendeu como que é. Eu mandava muito pro Robson o parto humanizado. O que é isso, Dalila? Vai ter filho da banheira? Bom, leia os benefícios, leia sobre a recuperação, leia.
Tudo, tudo, tudo. Eu acho muito importante quando o parceiro entra de cabeça, até porque você não fez filho sozinha, né, bicha? Pelo amor de Deus. E sobre o seu trabalho, eu acho também que tem esse lance de parceria, né? Do parceiro também ajudar ali na Total. terapia. E eu falo para as pacientes, conte para a sua parceria como como é a fisioterapia pélvica, o que você está aprendendo aqui. Sim. É importante essa troca. E, eu não estou me sentindo segura. Traz ele aqui que a gente conversa, a gente mostra para ele, fala, ó, isso aqui é a pelve, o bebê sai por aqui, o clitóris está aqui, a uretra está aqui. Sim. Quando ela faz tal posição, isso aqui pode facilitar a saída do bebê, isso aqui pode dificultar. A massagem, você vai pegar e vai pôr a mão aqui, tem que colocar a mão na região, essa é a pressão, olha bem para a cara dela, combina com ela estratégias para você saber o que ela quer. Sim. Então, assim, vocês combinam que quando ela encostar no seu braço, é porque ela quer que você palpe o ombro, ela quer que você faça tal coisa. Porque é realmente uma conexão. E a parceria é muito importante naquele momento. E também no pós, porque a gente tem que falar da rede de apoio. Sabe? Não é só a mulher que tem que ficar 24 horas com a criança. A mãe tem que ter seu tempo. Lógico. E eu falo para todas as mães, se você tiver a oportunidade, eu sei que você quer fazer tudo, eu sei que você tem aquele instinto protetor, mas é de extrema importância que você também se cuide nesse momento. Com certeza. Porque hoje você teve o bebê, aí você vai abrir Instagram, essas coisas. Aí você vê a pessoa que acabou de ter bebê, que tem uma rede de apoio enorme, que não é igual a sua rede de apoio. E aí você se comparar com aquela pessoa. E é inevitável. É inevitável, você vai querer se comparar. Sim, total. Então a rede de apoio, entendendo como é que funciona o parto e o que ela pode fazer no pós-parto. Por isso que eu falo, o homem também tem que aprender a trocar fralda, homem ou qualquer outra parceria que você for ter naquele momento. É importante que essa pessoa também entenda, porque quando o homem faz qualquer coisa, principalmente quando a parceria, e principalmente quando é homem, faz qualquer coisa pro bebê, todo mundo acha lindo, maravilhoso. Que paizão que você paizão é. você é, maravilhoso. Eu lembro uma vez obrigação. uma parente aí, tá, uma pessoa da família, ficou chocada pelo fato do Robson trocar a Isis, dar comida, não sei o quê. Nossa, ele faz isso, ele faz aquilo. É obrigação. Exatamente. Obrigação. Ele não está me fazendo um favor, ele não está fazendo um favor para a filha dele, ele está fazendo uma coisa que é obrigação. Por que se eu não tivesse? Se você não tivesse ali, ele ia ter que fazer do mesmo jeito. Entendeu? E as pessoas querem dar estrelinha na testa para um homem que tá ali trocando uma fralda, que tá ali dando uma... O Robson era assim, ele sempre falava assim para mim, amor, eu só não dou peito porque eu não tenho. Porque eu não tenho. O resto você pode deixar que eu faça, mas eu não consigo dar peito porque... Não dá. E eu lembro que às vezes ele até ficava sentido de tipo... Putz, às vezes tinha sido uma madrugada assim que a Izzy chorou a noite inteira, tal, tanana, e aí ela acordava muito cedo, ele pegava ela, ia pra sala e eu dormia um pouco. Aí às vezes ele vinha assim com uma cara de tipo... Amor, ela quer TT. Tipo, eu não consigo dar... Desculpa, não dá pra ajudar. Desculpa por eu ser um inútil. E isso é muito importante. Eu creio que também é muito importante também para as pessoas que passam por um tratamento da fisioterapia pélvica, né? Porque se você tem um parceiro ali do seu lado que tá te ajudando no tratamento, que tá sabendo o que tá acontecendo com o seu corpo, ele também pode te ajudar, né? Com certeza, com certeza. E assim, a gestação, ela... É que nem você falou, eu não fiz filho sozinha. Tem que ser uma coisa em conjunta. Sim. Tem que ser tudo... Porque eu falo, compartilhe tudo que você aprendeu. Como é que faz a massagem? É assim. Como é que é o posicionamento? É assim. Como que é o exercício? É assim, porque vai me ajudar nisso. Exatamente. E, por exemplo, muitas mulheres acham que quando elas têm bebê, elas têm que parar de ter relação sexual. Nossa, sim. Muitas. E o homem também. Porque dependendo da travei. Muitas mulheres acham que elas têm que parar de ter relação sexual. Isso é um mito, porque
Se não tiver nenhuma contraindicação, quando há contraindicação, a obstetra ela vai falar, olha, você não pode ter relação sexual. Senão, não tem nenhuma contraindicação para uma mulher saudável, até porque não vai chegar até o local. Não faz nenhum Porque sentido. tem homem que tem medo de ter Exatamente. relação durante a gestação, porque, medo de machucar o bebê. Não, gente. Amigo, você acha que o quê? Seu Muito pelo boneco contrário. tem Muito pelo 50 centímetros. contrário. Então, e justamente por que tem medo? Falta de conhecimento. Exatamente. O que é um mito, né? Exatamente. Tem muitos mitos na fisioterapia pélvica? Tem alguns ainda sendo descobertos, mas tem muitos mitos. Deixa eu pensar, da gestação. Primeiro que gestante tem que ser ativa, tá? Gestante tem que fazer as suas coisas, pode fazer atividade física, deve se mover o quanto antes, porque a gente sabe que, historicamente, fulano está grávida, aí fulano ficava sentado o dia inteiro, não pode se mover, não pode fazer absolutamente nada. Então, hoje a gente tem até coisas específicas para gestante, tem profissionais específicos para isso. Sim. Não só na fisioterapia pélvica, mas educadores, nutricionistas, tudo pensando na gestação. Claro. Aí pensando em sexualidade, que dor na relação sexual é normal. É normal. Não é normal em hipótese alguma. Tá? E homem também pode ter dor na relação e precisa passar por uma avaliação. Outra coisa importante, aí pensando na parte urinária, que eu já falei, que perda de urina não é normal, e você ficar indo no banheiro o tempo todo não é normal. Eu tive pacientes que após a gestação iam de 8 a 10 vezes à noite no banheiro, acordavam querendo ir no banheiro. Meu Deus! E aí é o que a gente chama de urgência miccional. Caramba! Então a gente a gente também faz esse tipo de tratamento na fisioterapia pélvica. Deixa eu pensar em mais. Qual que é o mito mais bizarro, assim, que tem? Você fica assim, nossa, gente, como assim estão falando isso aqui? Maior mentira. Maior mentira? Aqui tem muitas. Tem muitas. Tem uma que eu ouvi em uma roda de conversa e eu fiquei, indignada. Não, mas aí eu fui explicar de uma maneira razoavelmente amigável. Tinha uma colega que ela contou que ela ia ser para sempre virgem, porque o médico falou para ela que ela tô até com medo. Ia ser para sempre virgem, que sempre ia doer para ela ter relação sexual. E aí ela falou assim, na época a gente não tinha esse conhecimento, eu lembro que foi uma fala até de acho final de ensino médio, faculdade, sabe? E aí isso me marcou muito, porque quando eu comecei a estudar a dor genitopélvica, que é a dor na relação sexual, eu lembrei muito disso que ela falou. Que ela falou que o médico falou pra ela que ela sempre ia sentir dor. E aí ela falou que o namorado dela, na época, adorava isso, porque era como se ele estivesse tirando a virgindade dela diversas vezes. Que loucura! Só que ela sempre sentia dor, só que ela tinha um certo... Gente, imagina! A dor, eu fiquei tipo... Bicha, você é maluca? Mas na época, eu falo isso porque na época a gente considerava uma coisa normal. Sim. Na época, ela acreditava que isso era normal para ela. E foi a forma como ela entendeu que ela, na época, ela ia ter a relação sexual e ela precisava da dor. A dor fazia parte dela. Meu Deus. Mas eu não sei como é que ficou para hoje. Mas eu lembro que quando eu fui estudar a dor genitopélvica, que entra a parte da dispareunia e do vaginismo, que são nomes antigos, eu lembrei muito desse relato. Tipo, nossa. Então não tem esse negócio de porque você tá sentindo dor, você é para sempre virgem.
tá? Por favor, não acreditem nisso. Foi uma das coisas bizarras que me marcaram, assim. É porque a gente sempre tem aquele negócio. Eu lembro da época de escola, assim, quando alguma amiguinha ia perder a virgindade. E a primeira pergunta que rolava era assim: e aí, amiga, doeu? Sangrou? Sangrou? E o sangramento é normal? Então, o sangramento não deveria ter o sangramento, porque o ímã ele não é vascularizado. Tá? Então não é normal. Então, teoricamente, não deveria ocorrer. Tá? Caramba! E era sempre a mesma pergunta: amiga, doeu? Sangrou? Como que foi? E era assim, ai, doeu. Não, eu lembro de uma amiga, gente, ela fazia um drama. Ela, ai, amiga, doeu, hein? Doeu muito. Nossa, não vale a pena. Não vale a pena, não. Então você vê que é uma mentira. Aquilo ali não é pra acontecer, mesmo sendo a primeira vez. Mesmo sendo a primeira vez, ela não tem que sentir dor. Nunca. Ela não é pra ela sentir dor. Será que 90% das mulheres, então, tem um problema? Porque, gente, a maioria reclama Olha, de dor. A grande maioria pode reclamar de dor. Mas... Será que às vezes também não é psicológico? Então, essa coisa de todas as mulheres sentem dor, nós precisamos averiguar. Por quê? Existe um processo de excitação para essa mulher. Então, se ela não está num processo de excitação, se ela vai lá e só penetra, ela vai sentir desconforto, porque a região dela não está preparada para ter a penetração. Sim. Tá? E existem disfunções sexuais, por exemplo, a gente tem a vulvodínia, que é uma ardência na área externa. É aquela mulher que tem dor na parte de fora, que a calça jeans incomoda, a calcinha incomoda, e só de tocar já incomoda. Caramba. Fica uma região hipersensibilizada, sabe? Então, isso também a gente precisa estar averiguando para ver o que está acontecendo. Existem diversas disfunções sexuais. Sim. E a dor, como eu falei, pode ser por uma coisa emocional. Porque às vezes ela sente dor com porque ela não está no processo excitatório, e com outro, que ela tem esse processo excitatório, ela não sente. Você acha ali que a tensão do momento acaba influenciando na dor também? Pra mulher que tá tensa? Total. Porque todo mundo, a gente fala, todas as pessoas falam assim, ai, olha, vai tranquila. Relaxa, se você não relaxar, vai doer. Você acha que isso influencia muito? Total, total. Até porque o sexo você tem que estar entregue àquele momento. Sim. E aí a dor muitas vezes vem porque você tá tendo a relação sexual e pensando na roupa que tá no varal que você esqueceu de tirar. Acontece. Entendeu? Acontece. Não deveria. Porque o processo excitatório da mulher é diferente do homem. O homem é muito visual. A mulher é muito mais toque. Se o Robson não te mandar mensagem de bom dia, se o Robson não falar com você, de noite você não vai querer olhar pra cara dele. Exatamente. Nem me procure, nem me procure. Então, nós precisamos disso. Ou a gente tem dois estímulos. Ou uma resposta mediante a uma iniciativa da parceria, e muitas mulheres esperam a iniciativa da parceria. Elas acham que se ela for iniciar a relação sexual, é uma coisa errada, mas na verdade não. Então elas esperam esse primeiro contato. Sim. E uma outra forma que a gente até fala assim, eu estou com baixa libido, mas você tem o sexo na sua rotina? Como é a sua rotina? Sim. Poxa, se você tem uma rotina exaustiva, no final do dia você vai querer ter relação sexual? Você trabalhou o dia inteiro, deixou a criança na escola, buscou a criança na escola, teve que fazer comida, pegou trânsito, tá cansada, teve o chefe encheu o saco. Você vai querer ter relação sexual no final do dia? Não. Então, nós precisamos ter esse momento de tentar colocar o sexo na sua rotina. Como? A gente tem os livros eróticos, a gente tem... hoje a gente tem vários cursos de coisas voltadas para sexualidade, para te instigar um pouco mais. Às vezes, só de você fazer alguma coisa por você, você volta do salão, você volta muito outra mais mulher, outra mulher, ou você tá com uma roupa diferente, uma autoestima lá em cima. Pegou o cartão do marido, gastou. Mas você se sente muito linda. Você se sentiu muito bonita naquele momento. Então, quando você trabalha essa parte do emocional, você tem mais desejo sexual.
Tanto que quando você está solteira e você vai ter um date, você se prepara para aquele date. E você se prepara, você põe a lingerie combinando, você faz a depilação, você pensa como vai ser, você se programa para isso. Sim. Então tem é isso que a gente chama de preliminar, que é o tempo antes da relação sexual propriamente dita. Que é o bom dia, o boa tarde, o que você faz por você pensando nisso. Eu vou te fazer um pix. Eu vou te fazer um pix. Isso faz parte, entendeu? E aí, eu penso que você tem que colocar o sexo na sua rotina. Você tem que colocar de alguma forma. Como, por exemplo, eu não tenho o costume de ver a vulva no espelho. Às vezes, ver a vulva no espelho pode fazer com que isso desvincule mentalmente o que você acha em relação ao sexo. Ter o seu momentinho lá de prazer para você. É você, no final do dia, falar: hoje eu vou tomar um banho, vou passar um hidratante, vou colocar uma playlist, vou deixar a luz, vou colocar lá meu incenso que eu comprei, que tem um cheiro maravilhoso, adoro, e vou ter o meu momento. Meu momento de treino, meu momento de satisfação, e vou realizar masturbação ou não. Ou vou só fazer aquilo por mim. Sim. Entendeu? Então você tem que incluir coisas voltadas para a parte sexual para sua rotina. Senão, você não vai ter desejo sexual. Se você não está se sentindo bem com você, você não vai achar o prazer no outro, sendo que você não encontra o prazer em você. Sim. Consegue entender? Total sentido. Faz muito sentido. Então é isso. Não adianta você cobrar de outra pessoa que ela te traga o melhor prazer do mundo, o melhor sexo do mundo, a melhor relação sexual do mundo, se você não conhece o seu corpo, se você não sabe o que te dá prazer, o que te incomoda. Porque você pode falar assim: essa posição me incomoda, não, essa daqui não dá. Isso aqui eu não tenho nem joelho para fazer. Isso é importante, isso é autoconhecimento. E você melhora a libido quando você começa a ter essas percepções, essas orientações no seu dia a dia. Do que te faz bem, do que te traz prazer. Exato. Exatamente. Mas a gente também tem que pensar que a gente vem de uma sociedade em que você ter o seu autoconhecimento é uma coisa feio, errada. Entendeu? É feio. É feio a mulher realizar a masturbação. É vulgar. É vulgar. Pra homem tá tranquilo. Pra homem tá tranquilo. E eles falam disso numa boa. Sim. E a gente não fala. Exatamente. Às vezes a gente nem fala em rodinha de amigas. Exatamente. Tem vergonha. E também tem essa questão de tempo, né? Rotina. Exatamente. Bia, agora eu quero que você dê um recado. Eu quero que você dê 2 recados. O primeiro, para quem está querendo ingressar na área de fisioterapia, seja pélvica ou não, área de fisioterapia geral, qual o conselho que você dá para essas pessoas? Se você quer ingressar... Qual que eu olho? Pode olhar nessa aqui. Tá. Se você quer ingressar... Se você quer ingressar na fisioterapia, independente da área que seja, procure onde que você sinta que é a sua missão, onde seu coração bate mais forte, e pense que isso vai ser a sua rotina todos os dias. Se você não sentir esse sentimento dentro de você, que é a gratificação, você não vai ter motivação para acordar, você não vai ter motivação para estudar, você não vai ter motivação para procurar coisas a respeito, e entender que é sementinha. E você vai ter que se dedicar muito, você vai ter que abrir mão de muita coisa, mas o sentimento vale muito a pena. Agora eu quero que você dê um recado para a mulherada que precisa conhecer seu próprio corpo, que às vezes está com uma dor ali, que não tá normal, não tá legal, mas que talvez tenha vergonha também de procurar. Eu quero que você leve a palavra para os nossos telespectadores, entendeu? Da fisioterapia pélvica. Você já deu a palavra aqui, mas eu quero agora que você olhe ali e fale com a mulherada. A fisioterapia pélvica é autoconhecimento. É você entender como é que funciona o seu corpo. E não deve ser considerada um tabu a gente falar sobre saúde íntima. É primordial, é saúde. E deve ser considerado da mesma forma que as outras áreas do seu corpo. Arrasou. E agora você, por favor,
procure Dona Beatriz, entendeu? Para ser sua fisioterapeuta pélvica, porque a mulher é um arraso, trouxe informação, conhecimento, entendeu? Amiga, você arrasou, você é maravilhosa. Muito nervosinha, mas fiquei muito Não, feliz. eu vi que a Bia ficou tão nervosa que ela nem bebeu, gente. Eu senti a mão da mulher Ai, está cerveja suando. irritativa pra bexiga, café irritativo pra bexiga. Ou seja, ela tá acabando comigo agora. Não tô acabando. Eu cuido de você. Não tem problema. Arrasou. Mas busquem a fisioterapia pélvica, busquem para ter autoconhecimento, para Sim. entender melhor o que está ocorrendo com o seu corpo, mesmo para prevenção. Ah, mas eu não estou perdendo xixi. Mas é importante você saber como é que está essa musculatura. A gente se preocupa tanto em saber como é que está o nosso corpo, se a nossa barriga está chapada, Se tá no shape. se está no shape. A gente se preocupa com tantas áreas do nosso corpo. Por que não se preocupar com a sua região íntima? Sim. E vamos parar de achar a região íntima feia, tá, gente? Por favor, Por favor. tá? É importante. Você é linda em todos os locais do seu corpo. Exatamente. Até porque se você não achar bonita, quem vai achar? Exatamente. Porque homem não conte com homem pra nada, gente. Tá entendendo, né? Vocês entenderam o recado aqui. A cara do Robson. Não, mas não é meu marido. Não estou falando do meu marido. Ai, gente. Bia, muito, muito, muito obrigada por ter vindo. Ai, eu fiquei Eu muito amei feliz. que você aceitou o convite. Muito, muito Você feliz. é muito necessária, o seu trabalho é muito necessário. Eu vou chorar? Que bom que você traz a palavra da fisioterapia pélvica para tantas mulheres e que bom que você é acolhedora com todo mundo, com todas as idades e todas as ocasiões. Digo mais uma vez que seu trabalho é muito importante. Que bom que você escolheu a sua profissão, porque você pode levar a palavra para todo lugar e eu tenho certeza que você ajuda tantas mulheres. E ai, você é maravilhosa. Eu que agradeço o convite de uma mãe que eu admiro demais. Eu tô muito feliz com o seu trabalho, com o seu projeto. Já deu tudo certo. Já deu para nós. Se precisar me chamar mais uma vez, qualquer coisa Com me certeza, chama. várias vezes. Problema. Eu já quero fazer um quadro com você. Vamos fazer um quadro? A gente pode fazer um quadro. A produção eu gosto da ideia. Interessante. Vamos pensar em um quadro. Amei, Bia, muito, muito Muito obrigada. obrigada. Maravilhosa, maravilhosa. Quero um abraço. Ai, por favor! E abraços, abraços. A gente saindo da câmera. E, gente, eu vou encerrar aqui com a minha convidada. Que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês procurem saber sobre a fisioterapia pélvica, que vocês estudem sobre o corpo de vocês, que vocês quebrem esse tabu, que a Bia traga para vocês muitas informações. Sigam ela nas redes sociais. E é isso, gente. Esse episódio vai ficando por aqui. Se inscreva no canal, siga a Bia e vá procurar cuidar da sua saúde, mulher. Corre lá. Beijo, gente. Até a próxima.